Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero dizer que eu nunca imaginei que eu fosse sentir frio em Bangu. Graças a Deus eu estou com um blazer aqui, que está tapando aqui. E eu quero perguntar a vocês como é que vocês estão se sentindo no lugar mais fresco que há em Bangu. Saibam que vocês estão de parabéns, porque vocês estão com uma igreja linda, não só na ornamentação. Posso parabenizar aqui aos juvenis que estão responsáveis por esse culto, por essa programação. Mas vocês são uma igreja linda porque estão aqui, ó, com o sorriso do Espírito Santo de Deus. Isso nos alegra o coração, isso nos traz prazer. É muito bom a gente voltar em lugar onde a gente é bem recebido, e é muito bom a gente voltar em alguns lugares em que a gente olha para as pessoas, reconhece algumas pessoas que a gente pôde conhecer da última vez e que representam na nossa vida o cuidado de Deus. E isso é especial para nós. Amém? Antes de mais nada aqui, quero te pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. À medida com que você for encontrando, eu te peço por gentileza, se você puder, você ir se colocando de pé. Capítulo 5, no verso 1, tá? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e depois de ter sentado, aproximaram os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo, vamos ler junto a partir do verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão... Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por vossa causa, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Fecha os teus olhos aí, se você puder, ergue as tuas duas mãos, em sinal de rendição, em sinal de adoração a Ele nessa noite. Senhor, ó Deus, Deus da nossa vida, Deus que nós amamos, Deus que nós temos prazer em servir, nós queremos te dizer, ó Deus, que nós somos gratos nessa noite, Pai, pela Tua palavra, por estar, ó Deus, em um lugar onde nós temos liberdade na Tua presença, Jesus. Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse culto que foi preparado por esses juvenis. Obrigado, ó Deus, por tanta expectativa, por tanta preparação, por tanta dedicação, ó Deus, para que fosse entregue, ó Deus, nessa noite uma festa, Senhor. Uma festa que alegre o Teu coração, Jesus. E nesse momento, ó Deus, que nós vamos ouvir a Tua palavra, que seja para nós a Tua resposta nesse lugar, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te entregamos as nossas canções, nós Te entregamos o fruto da nossa fidelidade, ó Deus, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nessa hora nós queremos, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz nessa hora, Jesus. Fala aos nossos corações, as nossas mentes e os nossos corações, os nossos ouvidos são Teus nessa noite, Jesus. Para a glória do Teu santo e poderoso nome. Usa a minha vida como um canal, Deus, para a glória do Teu nome, para falar aquilo que Tu queres falar nessa noite, nesse lugar. Eu me entrego totalmente a Ti nessa noite. E quero Te dizer, ó Deus, que eu nada posso fazer, mas eu creio com toda a convicção do meu coração, que tudo o Teu Santo Espírito pode fazer nessa noite, nesse lugar. E assim que eu entrego a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso aí? Antes de você sentar, diz: glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Peraí, não senta não. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode sentar. Mas que alegria saber que há uma geração que Deus está levantando aqui nesse lugar também, para ser a expressão daquilo que Ele quer fazer aqui em Bangu,
na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Rio da Prata, para serem os jovens, os juvenis, os adolescentes, que Deus vai levantar poderosamente, como a boca dele aqui, como voz profética aqui nesse lugar. Você crê nisso? Amém? Amém. Nós lemos um texto aqui, no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12, que falou sobre bem-aventuranças. E se você for procurar algumas traduções, alguns dicionários, está dizendo que bem-aventurança é o quê? Felicidade. Há algumas traduções, inclusive da Bíblia, que não trazem o termo bem-aventurado, e traz feliz ou alegre. É aquele que é humilde, é aquele que chora porque vai ser consolado, aquele que é manso porque herdará a terra, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é misericordioso, aquele que é limpo de coração, aquele que é pacificador. Esses aí ele chama aqui de felizes. E ele nos dá aqui, uma série de orientações aqui. Esse pequeno trecho aqui. Se você quiser continuar lendo em casa depois, esse aqui é o Sermão do Monte, meu irmão e minha irmã. E ele nos dá uma série de orientações aqui para que nós sejamos bem-aventurados. Para que nós sejamos o quê? Felizes. Amém? Para que nós sejamos felizes. Então o Senhor se alegra em nos fazer feliz. O Senhor se alegra em ver em nós o sorriso. Eu creio que Ele fica incomodado quando em nós não há sorriso, quando em nós não há alegria, quando em nós só há amargura, só há tristeza. Por isso, quando os juvenis cantaram ali com alegria, eu preciso te sentir todo dia e olhar para a tua luz para não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo, ele citou um texto bíblico e disse que a verdadeira alegria está no Senhor. Portanto, aquele que não conhece o Senhor, infelizmente, não conhece a verdadeira alegria. Se você crê nisso nessa noite, se você conhece o Senhor, se você tem caminhado com Ele aí dia a dia, se você tem se tornado íntimo de Deus, tenha certeza que você conhece a verdadeira alegria. Você entende isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Se você tem a verdadeira alegria, é digno de pelo menos um glória a Deus. Por saber que Ele tem caminhado conosco e Ele se alegra em nos fazer felizes. Eu quero continuar lendo só um pouco desse texto aqui. Você não precisa ler junto comigo não, somente acompanhe na sua Bíblia aí, dizendo assim, a partir do verso 14, Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do módio, mas no velador. E assim alumia todos os que estão na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. O Senhor tem falado muito conosco nesse texto aqui. Especialmente aqui nesse verso 14 até o verso 16. Acerca de ser luz. Fala um pouquinho antes ali no verso 3 acerca de ser sal também. Sobre ser sal, mas aqui no verso 14 em especial. Fala sobre ser luz. E eu falei sobre alegria. E eu falei sobre um Deus que se alegra em nos tornar felizes. Eu creio, porque nós temos experimentado isso, num Deus que realmente se interessa pelas nossas vidas. Muitas vezes a nossa caminhada é de servir a Deus, de estar na sua casa, de até acreditar que estamos fazendo a sua vontade ou até fazer a sua vontade. E nessa caminhada, nós continuamos observando Deus como uma figura distante, como aquele que nós nos dispomos a adorar, como aquele que nós nos dispomos a trabalhar para Ele. E Deus quer ser muito mais do que isso, querida. Sem dúvida alguma, no livro de Apocalipse, fala de um Deus que bate a nossa porta. E Ele diz ali que se nós abrirmos a porta e permitirmos Ele entrar, o que Ele faz? Ele entra na nossa casa e senta na nossa mesa. Você consegue entender isso?
Quem que é o candidato aqui a prefeito do Rio? Eu estou por fora agora. Eduardo Paes, né? E mais alguns aqui. Você consegue imaginar aí o Eduardo Paes entrando? Agora eu consigo até imaginar, porque está em época de campanha política. Mas você consegue imaginar aí o Eduardo Paes ou a Dilma, que não está na campanha política, entrando na sua casa, sentando na sua mesa junto com você para tomar um café, para comer uma janta, para fazer alguma coisa? Você consegue imaginar? Se alguém consegue imaginar aqui, levanta a mão aí, ó. Já viveu isso aí? Eu não sei quantos aqui são ilustres até esse ponto, assim. Mas eu consigo imaginar o Rei dos Reis, aquele que a glória não pode ser comparada, aquele que não pode ser comparado, aquele cujo nome não há igual, entrando na minha casa, entrando na sua casa, sentando na minha mesa, sentando na sua mesa e dizendo: filho, fala que eu estou te ouvindo. Ah, Jesus. Ele é isso aí, ó. Ele não é vereador, ele não é prefeito, ele não é presidente, mas ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei da glória. E ele é humilde. E ele quer entrar na nossa casa. E ele simplesmente não quer entrar, não. Ele não quer simplesmente passar, não. Ele quer ficar. Por quê? Porque ele é um Deus que se interessa pelas nossas vidas. Um pouco antes, a gente veio aqui, acho que tem mais ou menos um ano, né? A gente estava numa indecisão ainda por saber o que a gente ia fazer nesse ano agora. Acho que eu até compartilhei com o pessoal aqui que a gente estava para ir para São Paulo, não sabia se ia ou não ia. Preocupados com isso daí. E eu confesso que eu fiquei mais preocupado ainda quando meu chefe me chamou na minha sala e falou para mim: Tiago, eu estou sabendo mais ou menos o que você está planejando aí para o ano que vem. E eu quero te dizer o que você vai fazer, porque eu estou com a sua promoção na minha mão aqui. E isso aí, para quem conhece um pouquinho, quem trabalha na Petrobras como contratado, não é uma coisa que acontece todo dia. Para o petroleiro, sim. Para aquele que é concursado, sim. Mas para aquele que é contratado, saiu 3 oportunidades de promoção para um setor onde havia 200 pessoas. E ele me chamou lá, ele falou assim: Tiagão, eu sei que você foi humilhado pra caramba aqui nesse lugar. Eu sei que você ralou pra caramba. Aí chegou a possibilidade de você crescer aqui dentro. O reconhecimento do valor que você tem. E aí eu confesso que eu tremi as pernas, meu irmão. Porque eu estava ouvindo de Deus falando assim: filho, o que eu estou preparando para você é lá. Aí eu ficava assim: Senhor, nós gravamos CD esse ano. Senhor, eu estou doido para trocar esse carro. Senhor, a Paula começou a trabalhar, ela, para somar esse negócio doido aí, ela que estava desempregada há 8 meses, né? Conseguiu um emprego numa multinacional, uma empresa importante lá em Macaé, no setor de petróleo e gás. E o cara me chama na sala dele para me promover. Aí eu falei: chefia, eu agradeço aí a possibilidade, mas eu prefiro que você me mande embora. Ele falou: rapaz, você é doido. Aí eu falei assim: não, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer aquilo que eu não estou imaginando. E Ele está falando comigo que é para fazer isso. Que é para me dedicar, que é para eu estudar, que é para me mudar. E quando a gente se encontra no meio das nossas dificuldades, no meio das dificuldades dos outros, Deus se levanta e fala assim: eu estou cuidando de você, estou cuidando deles, e eu quero usar a sua vida para cuidar deles. E é um pouquinho disso que eu quero falar nessa noite aqui.